Nos blocos anteriores, nós falamos então ali sobre o topo de funil, falamos sobre o meio de funil, o fundo do funil, falamos sobre também a jornada da compra. Mas o que tem a ver a jornada da compra com o funil de vendas? Olha, conhecer a jornada da compra do cliente, quais são os seus principais marcos, permite então planejar uma etapa de venda de modo com que você cobre, de modo com que você se qualifique, de modo com que você se envolva e de modo com que você diminua esses ciclos de venda. Porque o mais importante é a venda em si, não é? É você abrir um carrinho de cursos, abrir um carrinho de ofertas e esse carrinho esgotar. As pessoas de fato quererem comprar todos os seus produtos ou serviços, terem a ânsia, o desejo ali de ter você oferecendo algo para elas. Mas como que isso vai ser construído? Como que isso então vai ser criado e cultivado dentro da sua audiência? Você precisa construir essa percepção. E um bom vendedor é aquele vendedor que quebra todas as objeções. É aquele vendedor que faz um bom processo de vendas, é aquele processo onde o vendedor ele fala muito menos e ele escuta muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está num processo de vendas, é importante com que o próprio cliente ele vá falando, com que você tenha gatilhos para que ele vá soltando as informações de modo com que você vá percebendo ali o que é interessante para ele, quais são as suas objeções, porque na própria fala do cliente ele já começa a falar, mas eu não gosto disso, eu não gosto de cores, eu não gosto de estampa, eu prefiro dessa forma. Então você já vai construindo e percebendo ali qual que é a real necessidade dele. Pela forma como o seu cliente se expressa, você consegue identificar quais são as suas necessidades. Pela forma como o cliente se expressa, você consegue então perceber o que é de valor e o que não é de valor ali para o seu cliente. Então, busque sempre escutar muito mais do que falar muito mais. Porque quando o seu cliente fala, ele já solta os seus valores, as suas necessidades, as suas demandas, o seu perfil, ele já fala aquilo que é importante para ele. Então você consegue ir quebrando objeções e, consequentemente, também diminuindo os ciclos de vendas. Porque, geralmente, a qualificação ela é traduzida como gatilhos de passagem entre essas etapas do funil. Então, como nós falamos, tem um funil ali da captação, do convencimento, da efetivação das vendas, todas essas etapas elas são direcionadas por gatilhos. Existem gatilhos mentais e gatilhos de persuasão que direcionam ali a conduta e a tomada das escolhas, a tomada das ações. No próximo bloco eu vou falar especificamente sobre isso com vocês, sobre gatilhos mentais que podem te orientar ali num processo de funil de vendas. Mas agora o que eu quero introduzir com vocês é que esses processos, essa passagem, elas podem acontecer de uma forma muito automática. Por exemplo, um lead, ele inicia ali o próprio software, e você faz a captação do lead, o software faz aquela orientação manual, faz o filtro de qual que é o perfil, qual que é a necessidade do cliente. Você pode fazer esse filtro também de uma maneira muito manual, a partir de checklists, preenchimentos do vendedor, aquelas orientações ali no processo da compra, no processo da venda. Mas você faz então essa identificação, seja ela manual ou seja ela de uma forma mais automática, do perfil do cliente. E a partir da identificação do perfil desse cliente, você irá então pontuar quais serão as suas estratégias, qual será a sua forma de abordagem, qual será a sua forma de fala, a sua forma de contato, a sua forma de direcionamento, de envolvimento, para que você tenha todo esse contato. Então, trabalhar com um funil de vendas possibilita com que as áreas do marketing, com que as áreas das vendas ali do seu setor, do seu negócio, elas trabalhem de uma forma muito alinhada. Então, quanto mais forem alinhadas, quanto mais for alinhada ali as suas vendas, quanto mais for alinhado o processo de abordagem, quanto mais for alinhado o seu setor de marketing, mais eficaz será. Então, vai gerar mais eficiência, consequentemente, na aquisição de novos clientes e, consequentemente, na estabilização daquele determinado processo, daquele determinado serviço, para trazer toda essa confiabilidade, para trazer ali toda aquela questão da segurança. Isso porque, quando nós falamos de funil de
vendas, nós devemos entender que são um processo de comercialização. E esses processos de comercialização, eles precisam acontecer de uma forma muito clara. Eles precisam acontecer de modo com que a taxa de conversão, ela seja cada vez melhor. E como que essa taxa de conversão, ela é cada vez melhor? Veja, quando você faz uma propaganda, uma publicidade, e aí vem muitos novos seguidores, essas pessoas interagem com os seus conteúdos, essas pessoas dão like, elas compartilham, mas na hora de você efetivamente abrir um carrinho, de você divulgar um produto, de você divulgar um serviço, poucas pessoas estão comprando. O que está acontecendo? Que tipo de consciência você tem criado, você tem trazido ali para a sua audiência a partir daquela perspectiva? Então você vai refinando, você vai pensando no processo ali das vendas, nessas etapas do processo de vendas, e identifique aonde você está falhando. É ali de trazer a percepção? Ou é no momento de trazer a autoridade? Ou é no momento de quebrar objeções? Quais são os gatilhos que você tem utilizado para poder fazer com que essas etapas elas sejam puladas? Porque quando você, por exemplo, já criou ali todo aquele senso de urgência, você a partir do gatilho da escassez, a partir do gatilho da necessidade, e aí você cria então aquele senso de urgência, você fala que as vagas são limitadas, você fala que o bônus vai acabar, você informa ali que é aquele momento onde ela tem que tomar aquela determinada ação, porque a quantidade é única, é limitada daquele produto, daquele serviço, não vai haver reposição. Então você criou aquele senso de urgência para fazer com que o seu cliente ele migre para a próxima fase. Então, quais são as estratégias que você tem utilizado para fazer com que haja esse movimento, para que haja essa união entre o funil de vendas com as etapas do processo de vendas? Como que você tem feito, quais tem sido o seu comportamento de modo a direcionar a sua audiência, direcionar o seu futuro cliente para a tomada de ação? Um bom vendedor é aquele bom vendedor que ele cria no próprio cliente a necessidade, a urgência de uma tomada de ação, e essa tomada da ação, ela vem de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito natural. Não tem coisa pior do que você ter contato com o vendedor que ele quer ali descer goela abaixo, ali para aquele produto, para aquele serviço, e você compra só para se ver livre daquela pessoa, mas você nem vai dar utilidade, nem vai usar aquele produto, porque ela insistiu tanto, e não necessariamente pela transformação que ela está causando, e não necessariamente pelo resultado ali que aquela pessoa está proporcionando. Então busque sempre, porque de nada adianta você fazer uma venda e essa venda também não ter recorrência, essa venda não criar ali clientes que sejam de fato consumidores assíduos do seu produto e do seu serviço. Então por isso que é importante você ter noção dessas etapas, unir esses dois conhecimentos, tanto a noção de funil de vendas quanto a etapa de vendas, de modo com que você case essas informações de uma forma muito pontual e inteligente, porque as etapas dos processos de vendas são a forma com que as empresas entregam o valor para os seus leads e que estão tendo, consequentemente, o objetivo individual de atingir aqueles gatilhos que vão representar o próximo marco da jornada das vendas ali dentro do seu produto. Então, é importante com que nós tenhamos todo esse processo e todo esse passo a passo. No próximo bloco, eu quero falar com vocês especificamente sobre esses gatilhos mentais, para a gente poder entender sobre como colocar em prática esses gatilhos mentais de uma forma muito intencional e de uma forma muito assertiva ali dentro do seu funil de vendas. E, consequentemente, nós vamos entrar no passo a passo para a construção do seu funil de vendas, onde nós vamos fazer um mapeamento da sua jornada da compra, nós vamos definir os processos de vendas, todos tentando reduzir as objeções. Então nós vamos fazer juntos esse passo a passo para ficar mais palpável, tá bom? Mas no próximo bloco nós vamos falar sobre esse assunto, sobre ali os gatilhos mentais e como você vai utilizar os gatilhos mentais dentro do seu funil de vendas. Aguardo vocês e até lá!